Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, a palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 30. A oração de Josafá, desse rei de Israel. 2 Crônicas, capítulo 20, verso de número 30. Diz a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Aleluia. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Pai, nós te louvamos nessa noite e te agradecemos pela tua palavra que foi aberta, que foi lida, e como sempre, Senhor, que ela venha gerar vida aos nossos corações, que nós saiamos, ó Deus, deste lugar renovados por ela, vivificados por ela, empoderados, ó Deus, por tudo quanto o Senhor irá fazer neste lugar. Nos diminua para que o Senhor cresça, que a tua palavra seja ministrada, tocada nos corações, Pai, de maneira que gere frutos, e nós possamos ser a manifestação do teu reino ainda neste tempo. Para a glória do teu nome oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Aleluia. O tema da mensagem nessa noite é: pare de lutar e deixe para quem sabe. Você pode repetir comigo? Pare de lutar e deixe para quem sabe. Quem não quer, em meio às adversidades, viver em paz? Quem não quer, levanta a mão. Glória a Deus. Eu esperava que ninguém levantasse, porque eu não tinha o que falar se alguém levantasse. Então, que bom que você não levantou, porque todos nós queremos paz em meio à guerra, amém? Independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente do que nós estamos vivendo, como por exemplo o coronavírus, o Covid-19 que está aí, é uma realidade, né? Dentre tantas outras realidades que nós enfrentamos há tanto tempo, tantas guerras, tantas tribulações, tantos momentos críticos e difíceis, nós queremos viver em paz, nós queremos ter paz, nós queremos desfrutar do que Cristo vai falar no Novo Testamento, dessa paz que excede todo o entendimento. E aqui é interessante que a Bíblia nos relata a história de um rei chamado Josafá. Josafá, ele era filho de Azar, ele era tataraneto de Salomão, ele era provavelmente, de acordo aí, ele era, né, da linhagem de Davi, parte da genealogia de Jesus, e ele era, de acordo com os estudiosos, aí, um dos grandes reis que Israel teve. Mas é interessante que mesmo diante de todos esses benefícios, diante de tudo isso que Josafá possuía, né, fazer parte da linhagem, da genealogia de Cristo, fazer parte aí, da genealogia de Davi, ter aí um grande rei como parte da sua história, que foi o seu tataravô Salomão, enfim, nada disso impossibilitou Josafá de passar por uma grande crise. Nada disso impediu com que Josafá passasse por um momento difícil. O que eu começo aprendendo com esse texto é que, independente do que nós somos ou do que nós possuímos, se nós estamos na igreja há muito tempo ou há pouco tempo, se nós temos dinheiro ou se nós não temos dinheiro, se nós somos bonitos ou se nós não somos tão bonitos assim, ou um pouco desprovido da beleza como gostaríamos, nada disso nos impede de passar pelo dia mau. Nada disso impossibilita. Todos nós passaremos pelos dias difíceis, todos nós passaremos pelas circunstâncias adversas. A diferença é como que nós iremos nos portar em meio aos momentos difíceis. A diferença é como que eu vou me posicionar em meio às situações adversas. Qual a forma que eu vou enfrentar os desafios que a vida me propõe. Ontem ainda conversava sobre isso com a minha sogra, com a minha esposa, meu sogro, enfim. E aí nós falávamos sobre as adversidades que nós enfrentamos. Elas existem simplesmente pelo fato de aperfeiçoar em nós algo que vem de Deus. Deus, ele nos permite passar pelos desertos da vida para que nós venhamos a amadurecer, para que nós venhamos
a ter o nosso caráter trabalhado e forjado à luz daquilo que Deus tem para nós e quer fazer em nós e através de nós. E não foi diferente em Josafá. Essa oração de Josafá, como é o texto, como é aqui enunciado na Bíblia, a oração de Josafá no capítulo 20, e eu quero te convidar a permanecer nesse capítulo para que a gente possa compreender, ela é muito rica. Ela nos dá diversos ensinamentos para que a gente possa verificar nessa história que algumas situações que o rei passou, nós passamos. E que algumas coisas que aconteceram com esse rei, acontecem com a gente. E aprendermos então que de fato Deus luta por nós. Deus ele não nos desampara, Deus ele não nos deixa só em meio às tribulações. É fato que quando nós passamos por um momento difícil, é natural que nós venhamos a pensar que Deus esqueceu de nós. É fato que às vezes nós achamos que Deus esqueceu das nossas lutas e das nossas diversidades, mas eu quero te lembrar que Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e todos os dias, no original é todos os dias, ou seja, Ele vai estar hoje, amanhã e depois, você não precisa ser ou ter para que Ele esteja, Ele está. E Ele luta pela minha vida e pela tua vida, Ele luta em meu favor e em teu favor. Mas nós vamos aprender nesse contexto que o simples fato de Deus lutar por nós não nos deixa inerte em meio às circunstâncias. Não faz com que nós, como o pastor às vezes diz, relaxemos no nosso sofazão. A nossa cama king sai de 5x4. Eita, cama grande, essa é uma benção. Queria ter uma dessa. Não faz com que você pare de agir. O fato de Deus trabalhar por você não quer dizer que você tem que ficar inerte às situações. E é contraditório um pouco com o texto, com o tema da mensagem. Mas é para isso mesmo. Porque o pare de lutar e deixe para quem sabe é simplesmente parar de querer guerrear algo que não é seu. Parar de forçar na força do teu braço, do teu conhecimento, dos teus recursos, do jeito que você acha e da forma que você sabe. É colocar na mão daquele que conhece como lutar, o porquê lutar, de que forma lutar, aquele que não perde a luta, aquele que não perde a batalha, e aquele que independente das circunstâncias, como foi na vida de Paulo, ele nos faz mais que vencedor. Porque esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Ele é o eu sou, ele não era e ele não vai ser, ele é. E ele trabalha, Isaías vai dizer que quando ele trabalha, nada, nem ninguém pode impedir o trabalhar desse eu sou. E é esse Deus que Josafá conhecia. É esse Deus que eu e você conhecemos e servimos. Por isso, eu quero aqui com você aprender alguns pontos e características que precisamos aprimorar ao longo das nossas vidas, enquanto Deus luta por nós, como nós devemos corresponder e compreender a vida. Versículo de número 1, a Bíblia diz assim, que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria, e eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é En-Redi. A primeira coisa que eu aprendo é que as dificuldades sempre chegam. As dificuldades chegam. Às vezes você vai descobrir por si só, ou às vezes você vai ter aquela pessoa que gosta de te avisar das dificuldades da vida. Aqui não foi diferente com Josafá. Josafá, ele tinha algumas pessoas que talvez você conheça, que sempre gostam de dar notícia ruim. Ela é sempre a primeira pessoa, ela corre para dar notícia ruim. Ela é ansiosa, ela quer chegar na frente para dar notícia ruim. E aqui essas pessoas chegaram e disseram para Josafá: uma grande multidão está vindo. E eles estão vindo contra Judá. Eles estão vindo pelo Mar Morto na Síria, e eles já estão ali em Hazazon Tamar. Ou seja, o negócio deu ruim. É preocupante, Josafá. Então a primeira coisa que eu aprendo, que nós aprendemos, é que as dificuldades chegam. Independente da forma que ela chega. Mas Rodolfo, você veio hoje para falar para mim que eu vou passar por adversidades. Mas eu vim para trazer notícia boa também. Jesus disse que Ele não nos prometeu uma vida isenta de aflição. Você crê nisso?
Se você tem uma Bíblia de promessas aí, você abrir lá em no mundo tereis aflições, provavelmente ela vai estar em vermelho. Porque no mundo tereis aflições é uma promessa. Mas a promessa continua. Porque Jesus diz assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci para que você também vença. Eu venci para que você também supere as adversidades da vida. Eu venci, mas eu estarei com você e eu guerrearei com você. Eu te ajudarei, eu serei o teu Deus, eu não desampararei você. Certa vez, Josué estava com medo, diante da realidade que se apresentava a ele. Até então ele acompanhava Moisés. Ele sabia de guerra, ele entendia, mas a responsabilidade estava sobre os ombros de Moisés. Mas agora Moisés é morto, e a Bíblia diz que o Senhor levanta este homem chamado Josué. E o Senhor, que conhece o meu e teu coração, vira para ele e fala assim: Josué, não tenha medo, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, porque eu vou lutar com você. Simplesmente medita na minha palavra de dia e de noite. Simplesmente confia naquilo que eu tenho ao teu respeito e para fazer em você e através de você. Simplesmente não se abale diante das dificuldades e das circunstâncias adversas da vida, porque eu vou lutar com você. Você terá que fazer a sua parte, mas eu serei Deus sobre a tua causa, e eu entrarei com provisão, com escape, com recurso, com o meu agir, e eu sou soberano sobre todas as coisas. Aleluia. A segunda coisa, o segundo ponto que nós aprendemos, verso de número 3, diz assim: então Josafá teve medo, e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar o Senhor. A segunda coisa que eu aprendo: você pode até temer, mas você prefira confiar em Deus. Você pode até temer, mas prefira confiar em Deus. Chegou a notícia ruim, chegou o dia mau, chegou as adversidades. Agora Josafá precisava se preparar para uma luta. E como que ele se preparou para essa luta? Como que nós nos preparamos para as circunstâncias adversas da vida? A Bíblia diz que ele então teve medo. Não é pecado você ter medo. Não é errado você sentir medo, mas diante do medo, é necessário que você prefira confiar num Deus que lança fora todo medo. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, Ele é o amor. E como que ele faz isso? Como que Josafá fez isso? E ele nos ensina, a palavra nos ensina nessa noite. Mesmo em meio ao medo, ele decidiu buscar o Senhor. E aí ainda mais, ele proclamou um jejum em todo Judá. É igualzinho a gente. Vem o dia mal, o que você faz? Você come. Você faz esse mesmo jejum. Daí você vai, mas por que você está comendo? Ah, porque eu estou ansioso. Porque eu estou preocupado, eu desconto na comida. É interessante que Josafá, ele fez jejum e a gente vai comer. Aqui Josafá, ele preferiu confiar e buscar o Senhor. A gente vai postar na internet. A gente vai contar para todo mundo: você viu o que o irmão falou? Você viu o que a irmã falou? Você viu o jornal hoje? Irmão, ontem tinha morrido 105 mil, hoje já morreu 107. Eu só sei que é 107 porque eu assisti o primeiro tempo do jogo lá do São Paulo e Vasco. Que graças a Deus eu tive que vir para o culto e não precisei continuar assistindo. Mas já está em 107. E aí as pessoas vêm nós viemos com o medo e permitimos que o medo tome o controle das coisas. Nós preferimos sair por aí desprovido de recursos de Deus, com base naquilo que nós achamos e pensamos acerca das coisas. Quando na verdade, mesmo em meio ao medo, nós precisamos confiar em Deus. E eu não posso confiar em Deus de qualquer jeito. Eu estou confiando em Deus. Mas o que você está fazendo para essa porta de trabalho abrir? Eu não estou fazendo nada, eu estou confiando em Deus. Mas você entregou um currículo, você procurou um emprego? Não, estou confiando em Deus.
Meu telefone vai tocar. Vai tocar da onde se você não entregou seu telefone para ninguém? Ah, mas eu estou confiando em Deus. O fato de nós confiarmos em Deus não nos torna inerte em meio às coisas. Eu e você precisamos nos posicionar naquilo que é responsabilidade nossa. Agora Josafá precisava se preparar para uma situação adversa. O que ele faz? Ele busca ao Senhor. Ele separa um dia de jejum. Ele reúne a congregação. O dia mau chega, a primeira coisa que nós fazemos é não vir na igreja. É não assistir mais uma pregação, ouvir um louvor. Ah, está difícil, está ruim, está triste, está dolorido, eu sei. Não está fácil para ninguém. A sua dor talvez seja diferente da do seu irmão aí do lado, mas é uma dor igual a dele. Do mesmo jeito que dói para um, dói para o outro. Do mesmo jeito que o seu irmão aí está sofrendo, você está sofrendo. Porque o dia mau chega, as circunstâncias adversas chegam. A diferença é como eu me posiciono diante das circunstâncias. Josafá, ele preferiu buscar o Senhor. Ele teve medo, mas ele não ficou preso ao medo. Ele buscou ao Senhor, ele jejuou, ele reuniu a congregação, e vieram gente de outros lugares para clamar ao Senhor, para pedir socorro ao Senhor, para buscar ao Senhor. É no dia ruim que você reúne a tua casa e fala: esposa, filha, filho, nós não vamos pedir pizza, nós não vamos comer chocolate, nós não vamos assistir Netflix, agora nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos buscar a face do Senhor, porque está difícil, está doendo, está apertando, mas o Senhor é quem luta pela minha casa, pela minha família e pelas minhas causas. Por isso, mesmo que você tenha medo, prefira confiar em Deus. Aleluia. Confiar em Deus versículo de número 6, diz assim: ó Senhor, disse, Josafá, Deus dos nossos pais, não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Confiar é reconhecer a grandeza de Deus. Confiar é reconhecer que Deus é soberano sobre tudo. Não há problema, não há dificuldade, não há empecilho, não há medo, não há trauma, não há nada que seja maior do que Deus. E aí ele vai declarando: Senhor, tu és Senhor sobre os céus, tu dominas sobre os povos, na tua mão está força e poder. Quem vai resistir contra um Deus como este? É neste Deus que eu confio. É nesse Deus que Josafá confiava. É nesse Deus que nós confiamos. Por isso nós precisamos, sem pensar, confiar em Deus. Colocar tudo diante dele. Confiar em Deus, versículo 13. Diz então que todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Zeiel, filho de Matanais, levita dos filhos de Asaf. Confiar em Deus é manter-se firme na vida com Deus. É interessante que aqui ele fala que todos os homens estavam em pé. Confiar em Deus é se colocar na posição de quem confia. A Bíblia diz que o Senhor vira ao profeta e diz assim: levanta-te e falarei contigo. E é interessante que aqui não é sozinho, eles estão na posição, mas eles estão com as crianças, eles estão com as mulheres, eles estão com os filhos, e eles estão no meio da congregação. Confiar em Deus, não se confia sozinho. Quando você tem família, quando você tem igreja, quando você faz parte de uma família, quando você faz parte de uma comunidade, você confia em
tudo e com todos, você caminha junto. Não é só você que confia, não é só sua esposa que confia, não é só seu filho que confia. Todos nós nos posicionaremos em pé diante de um Deus que está lutando por mim e por você. Por isso, confiar é manter-se firme diante de Deus, com a sua casa, com a sua igreja, com a sua família, com tudo que há em ti e com tudo que Deus tem confiado a você. Tudo você confia a Ele, e todos confiam juntos. Aleluia. Não desanime, querido. A terceira coisa, terceiro ponto, versículo de número 15. Deixa eu achar o 15 aqui. Jaziel disse, escute com atenção. Lembra que no versículo 14, Jaziel recebeu uma orientação do Espírito do Senhor. E aí no versículo 15 ele descreve, escutem com atenção, todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo e nem se assuste, por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, e eis que eles virão pela ladeira de Giz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente no deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Portanto, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã, saiam ao encontro deles, porque o Senhor estará com vocês. A terceira coisa que eu aprendo é que Deus é quem luta por nós. Mas perceba que não foi fácil para chegar até aqui. Houve entrega, houve oração, houve jejum, houve comunhão, houve fé, houve confiança. Josafá não precisou ficar paradão. Nós não podemos ficar paradão. E é incrível que aqui Deus vira para eles e fala assim: vocês vão sair, vocês vão caminhar até lá, vocês vão se posicionar, e só quando vocês estiverem na posição, vocês verão o livramento que eu vou vos dar. Ou seja, eu e você precisamos continuar fazendo a nossa parte, precisamos continuar colocando tudo diante de Deus, precisamos continuar orando, buscando, clamando, jejuando, confiando, se entregando, fazendo o que nos diz respeito. Mas Ele vai lutar por mim, Ele vai lutar por você, Ele vai lutar pela tua casa, Ele vai lutar pela tua família, Ele vai lutar por aquilo que é seu, Ele vai à tua frente, é Ele quem peleja a tua luta, é Ele quem peleja a tua causa, é Ele quem peleja por você. Aleluia, aleluia. E aí o versículo 18 e 19 diz então que Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor, e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. E no versículo 21 diz que depois de se aconselharem com o povo, Josafá designou que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E no momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e do monte Ser, eles vieram contra Judá e foram derrotados. Aleluia. Crer que Deus está lutando por nós é adorar enquanto Ele luta. O Senhor, Ele não nos convida a murmurar em meio às crises, Ele não nos convida a questionar a sua soberania em meio às adversidades, Ele não nos convida a reclamar da circunstância, Ele nos convida a adorar, Ele nos convida a nos posicionar numa posição em família, em congregação, em confiança, em consagração, em oração, em jejum, em posicionamento de adorador. E então, adore. Daí você canta aquela música: tá doendo, louve, simplesmente louve, é tudo louve, não importa, louve, teu louvor invade o céu,
Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para mim é contigo, de noite ou de dia. Erga tuas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. E aí você canta na igreja, você vai embora abastecido. Aí você chega na tua casa, tem luta, você esquece que ele está dizendo, simplesmente louve. Aí você está sentindo dor, ele está doendo, louve. Não importa, louve. O teu louvor invade o céu. Então se está doendo, se está chorando, se está difícil, se o dia mal chegou, continue adorando, porque quem luta a tua luta é Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja adorado, Jesus, seja engrandecido. Versículo de número 29, eu encerro, diz então, que após ser derrotado, após ser vencido, após terem vencidos através daquilo que Deus fez por eles, eles então adentraram, eles tomaram posse ali dos pertences dos moabitas, dos amonitas, e aí então no versículo de número 29 diz que o terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Versículo 30 que nós iniciamos, assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Quarta e última coisa, as nossas tribulações, as nossas adversidades, os nossos dias maus, os nossos momentos difíceis, glorificarão a Deus, glorificarão a Deus, porque quando tudo isso passar, quando esse dia difícil que você está enfrentando passar, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, é Deus. Eu quero temer esse Deus que Ele teme, eu quero servir esse Deus que Ele serve, eu quero amar esse Deus que Ele ama, eu quero confiar da forma que Ele confia, porque Ele passou o que passou, mas Deus cuidou dele, e Ele cantou do outro lado, e Ele adorou do outro lado, e Ele glorificou do outro lado, porque quem peleja por mim e por você não sou eu, não é você, é Ele, e se é Ele, aplauda Ele nessa noite, aleluia, aleluia, se coloque de pé, igreja. Depois de tudo isso, a Bíblia diz que Josafá teve paz, que Josafá então desfrutou de um repouso de Deus, porque começaram a ouvir não acerca da adoração de Josafá, não das consagrações de Josafá, não das orações de Josafá, mas Rodolfo, o que você está querendo dizer? Que ninguém precisa ver você adorando, ninguém precisa ver que você está orando, ninguém precisa ver o que você está buscando, ninguém precisa saber o que você está fazendo com Deus na sua intimidade, porque quando tudo passar, ninguém vai querer saber disso, mas saberão do Deus que te ouviu no secreto, mas saberão do Deus que conhece o teu coração, e Ele será glorificado, porque eu não mereço, a minha casa não merece, a honra é dEle, a louvor é dEle, a adoração é dEle, porque a palavra de Deus diz por Ele e para Ele são todas as coisas, glória, pois a Ele eternamente, e amém. Você crê nisso? Aleluia. Essa aparente bagunça que talvez você esteja vendo, que talvez você esteja vivendo, essa aparente confusão, que às vezes que Deus está permitindo você viver, é muito melhor do que todas as suas organizações juntas, porque Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele está no controle da minha e da tua causa, Ele não perdeu o controle, mas Ele continua soberano em todas as coisas, amém? Aleluia, feche seus olhos. Talvez você está como o rei Josafá nessa noite, você está precisando de um escape, de uma direção, de um milagre, você está enfrentando uma causa que parece impossível, a enfermidade é maior que você,
O abandono dos seus familiares, do seu esposo, da tua esposa, dos teus filhos é maior do que o teu exército. As crises existenciais que você está vivendo é sobre-humana, que parece que você não vai aguentar. Mas o Senhor convida você a parar de lutar do teu jeito. Ele convida você a parar de lutar da tua forma. Ele convida você a permitir Ele, através da sua confiança, da tua fé, a tomar o controle de todas as coisas. E enquanto Ele trabalha, você ora. Enquanto Ele trabalha, você adora. Enquanto Ele trabalha, você se consagra. Você busca, você consagra a tua casa. Você coloca todos, restaura o altar. Você se rende diante da presença dEle. E você confia, porque Ele luta por mim e por você. Pai, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Nos ajuda a viver, ó Deus, aquilo que a tua palavra, por intermédio da história de Josafá, nos inspirou nessa noite, nos ensinou nessa noite. Espírito Santo, vem sobre nós, vem, porque o Senhor conosco, nada nem ninguém pode nos abalar e nos afetar. O Senhor é quem luta por nós. Nós colocamos tudo diante do Senhor, nós depositamos a nossa confiança e a nossa fé diante da tua grandeza, diante da tua soberania, diante do teu cuidado, do teu poder, da tua graça, porque sabemos que o Senhor é conosco, sabemos que o Senhor estará conosco todos os dias. É o Senhor quem luta por nós, é o Senhor quem vai à nossa frente. Nós queremos apenas confiar, queremos adorar, queremos louvar, queremos buscar, porque sabemos o Deus em quem nós temos crido, e Ele é conhecedor de todas as coisas, e é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Recebe a nossa adoração nessa noite, as nossas vidas, Senhor, e enche a cada casa e a cada família da tua presença. É o que nós te pedimos, em o nome santo de Jesus. Sê conosco, amém e amém. Se você recebe essa palavra, aplauda Ele e glorifica, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Pare de lutar do teu jeito. Confia naquele que tem o controle da minha e da tua casa e das nossas vidas, em nome de Jesus. Vá debaixo da paz e do amor do Senhor Jesus. Obrigado pela tua presença, louvado seja Deus pela tua vida. Você que nos acompanhou, obrigado por estar conosco. Deus abençoe você, tua casa e tua família também, em nome de Jesus. Estenda a tua mão. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo sejam conosco todos os dias, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dê direção, sabedoria, para nos mantermos na posição firmes, ó Deus, em consagração, em oração, em busca, em adoração, porque cremos no Deus soberano e poderoso que Tu és, e cremos que o Senhor vai à nossa frente. Em o nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. E você que crê, diga bem forte amém. Deus abençoe tua vida, vai debaixo da paz, em nome de Jesus, amém.